Às vezes a gente precisa parar, sentar às margens do nosso rio Babilônia e chorar. Eu lembro que eu falo que quando eu tinha 18 anos, assim que eu prestei vestibular, entrei na faculdade, aí entrei e já comecei aquela farra danada também, né? Meninaiada, trote, baderna, bebedeira. E um dia eu tava meio tonta na rua com uns amigos meus, numa farra danada lá em Uberlândia. Uma senhora parou, me olhou, falou assim: é filho da Dona Maria Helena? Falei: sou. Ela falou: gente, como que uma árvore tão boa gera um fruto tão ruim desse? Falou na minha cara. Aquele dia eu falei: eu preciso mudar de vida. Eu falo que não existe vida profissional e vida pessoal. Quem você é, meu querido, depõe sobre o que você faz. Outro dia eu falei isso até numa viagem aqui em São Paulo, meus sócios ficaram com um olho desse tamanho. Nós conversando sobre qualquer coisa, eu falei: deixa eu te falar um negócio. Se você trair sua esposa, o que sobra pra mim, filhão? A primeira oportunidade que você tiver, você vai me dar uma rasteira. Eu não me exponho assim porque hoje é um prazer e um gozo. Eu me exponho assim porque tem uma pessoa que não sabe educar o filho e não vai ter acesso nunca a isso. Eu me exponho assim porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo e se trata saúde mental nesse país como se fosse palhaçada. Diferencia pra mim a mente do cérebro. Eu gosto de explicar isso de uma forma muito simples. O cérebro é o hardware, a mente é o software. Uhum. O cérebro é a parte material aonde a mente se manifesta. Uhum. O que é legal pensar na mente como um software? Se ela é software, eu posso baixar aplicativos que eu quiser e eu também posso deletar aplicativos que eu quiser. Certo. O cérebro, ele é só a parte dura mesmo, ele é literalmente a matéria. Uhum. Só que ele funciona a partir dos softwares. Então, a partir do que eu coloco, essa máquina funciona ou trava. Uhum. Então, essa avaliação ela é muito interessante. A minha mente, ela é formada por coisas que eu vou baixando, que eu vou tirando, que eu vou deletando. Então, por exemplo, dramas. Drama é um software que você baixou e fica rodando ali, ó. É isso aí. E esse software trava essa máquina aqui, ó. Então, deleta esse aí. Tira essa história, coloca outra história. A mente, ela é móvel, ela é plástica, ela é possível de fazer perspectivas, de mudar perspectivas. Uhum. O cérebro, ele vai trabalhar numa perspectiva de rodar a partir desse sistema operacional aqui que você baixar. Então, essa é a diferença entre mente e cérebro. O cérebro é a parte material. A mente é a parte metafísica que vai ser comportada por essa matéria. Então, basicamente é isso. Isso explica comportamento humano demais. A partir das coisas que vão sendo inseridas, há um funcionamento específico. Trauma. Trauma existe? Existe. Eu quero que isso comande esse hardware aqui? Eu quero viver a partir dessa perspectiva, desse trauma? Eu quero viver a partir dessa perspectiva, dessa crença? E aí tudo isso funciona aqui nesse mundo. Você acredita que esse seu jeito de pensar é para todo mundo, sem exceção, 100%? Essa capacidade de ressignificar, reelaborar, dá para ser desse jeito todas as pessoas? Parte da premissa que elas querem, tá? Eu quero, Joel, eu quero, André, eu quero, estou comprometido, me ensina, vou abrir aqui o meu coração, meu tempo, minha energia, meu comprometimento, me ensina. Você acredita que é possível? Eu acredito porque eu parto do pressuposto da neurobiologia. Nós nascemos iguaizinhos. Em termos de hardware. Em termos de hardware, sim. Se eu te der um computador e der um para ela idêntico, os dois partem do mesmo lugar. Ok. Agora vai aí do que cada um vai pôr no seu. Ok. Mas partem do mesmo lugar. Você acha que eu costumo brincar assim, tudo que um ser humano é capaz de fazer, eu também sou. Sim. Eu posso não nadar igual você, mas eu posso nadar. Sim. Eu não posso achar que você, porque você tem um chamado divino, porque você tem filho. Não. Eu posso não fazer igual você, mas se você tem tudo que um ser humano normal é capaz de fazer, eu também sou. Eu parto do mesmo lugar, ué. Sim. Nós temos a mesma capacidade. Ah, mas André, aí tem é aí que interfere, né? A questão da genética e da epigenética. Uhum. Genética. Todos nós nascemos com uma configuração de computador idêntica. Epigenética é o ambiente. Aí é o que vai moldar. Aí é o software que você vai colocar. André, você acha que todo mundo pode partir desse princípio? E talvez essa minha fala seja muito... Essa minha ânsia, essa minha compulsão de falar para as pessoas é pela crença que eu tenho nisso exatamente. Eu acho que todo mundo tem condição de ter uma vida muito melhor. Eu acho que à medida que a gente vai quebrando esses paradigmas, essas crenças, esses softwares...
Certo. Você identifica ali um software, você fala, cara, isso aqui é vitimismo, eu não vou ficar nessa pro resto da minha vida, eu não quero viver assim. E você deleta aquele software. Então eu parto do princípio que a gente foi entregue esse computador para todo mundo saiu do mesmo lugar. E aí não tô falando de condição financeira, não tô falando disso. Tô falando de neurobiologia. Agora, dali pra frente, aí realmente aí é cada um com a sua história. Aí é a forma que vai conduzir. Podemos chamar isso também de crença, certo? Podemos. O software. Crença, uma crença que se instala. Crença é algo que eu acredito. Ou uma percepção, um modelo mental, ou mindset, assim por diante. Está lá, uma forma como eu enxergo um evento, uma determinada coisa. É fácil mudar de uma crença, vou chamar ela agora de crença, de uma crença que não é edificante para uma crença edificante. É fácil, é simples. O processo tem muitas etapas. Porque, imagina o seguinte, uma pessoa chega e fala assim, Andréia, eu percebi que eu tenho uma crença limitante com dinheiro. Aí você fala, tá, me conta sobre essa crença limitante. Eu percebi que eu não gosto de dinheiro, que eu me afasto dele, que eu tenho um senso que eu não mereço, por isso que eu não acesso esse cara. Após essa identificação, você acredita que a reestruturação dessa crença é um processo simples, rápido, longo? Como é que é isso? Não é simples. Parte de 2 princípios. A tomada de consciência não quer dizer mudança. Primeiro eu preciso tomar consciência, mas isso é só 50% do processo. Tá bom. Depois vem a mudança, ou a ressignificação. Então, não é simples porque é um processo denso, porque primeiro eu preciso ter a coragem de olhar para mim corajosamente e olhar as coisas que não estão funcionando. E é aí que a maioria das pessoas trava, porque as pessoas ficam se justificando. Eu não estudei porque meus pais, não sei o quê. Se você ficar se justificando, você já trava aí o negócio. O autoconhecimento e a autoconsciência passa pelo fato de que eu preciso admitir as questões. Só se perde aquilo que se admite que tem. Eu só deixo de ser ciumenta se eu admitir que eu sou ciumenta. Então, a tomada de consciência, e eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil. A tomada de consciência. Você sentar, olhar e dizer, cara, tem um monte de coisa aqui que não tá legal, não. Isso daqui eu preciso mudar, as pessoas estão falando e muitas vezes eu nego, eu acho ruim, eu me magoo, mas eu preciso olhar para isso, os resultados não estão legais. A Bíblia diz, pelos frutos vos conhecereis. Quando eu trabalhava em empresa, eu trabalhava muito com indicadores, com scorecard. E eu falo que eu sou uma pessoa de indicadores. Eu sou muito preocupada com resultado. Até em terapia eu era preocupada se os meus pacientes estavam evoluindo. E tudo que eu faço eu sou muito preocupada com resultado. Porque as pessoas te reconhecem pelo seu resultado. Não se engane. É isso aí. Não se engane. Se você não der resultado, as pessoas não vão te enxergar. E isso é bíblico. Pelos frutos vos conhecereis. Jesus chega na figueira, enfia a mão, não tem figo, Jesus amaldiçoa. E a figueira seca. Ninguém vai bater palma para sua ausência de resultado, porque você está só existindo. Não. Você vai ser reconhecido por aquilo que você faz, por aquilo que você produz. E aí, a gente tem que ter, eu adoro essa palavra, a pachorra de sentar e avaliar os seus resultados. Não sou eu que vou te falar, não. É você. Você já tem mais de 21 anos, você tem condição. Senta, pega um caderninho e avalia as áreas da sua vida e vê se está legal. Vê se o seu físico está legal, vê se a sua saúde está legal, vê se o seu financeiro está legal, vê se o seu intelectual, mas de forma brutalmente sincera. Avalie os seus frutos. Não sou eu que vou falar a respeito de você. Quem vai depor a favor ou contra você são os seus frutos. São os seus resultados. Isso depõe contra ou a favor de você. E sob resultado não dá para negar. Número não nega. Resultado não nega, indicador não nega. Sim. É sobre isso. Então, processo de mudança. Primeiro, tomada de consciência. Eu gosto Isso muito... leva tempo, né? Eu gosto muito da Bíblia, eu cito muito a Bíblia, mas eu cito a Bíblia como um livro histórico de comportamento mesmo. Eu acho que um dos melhores já escritos. Eu gosto muito quando o rei Davi escreve num salmo que ele diz assim: às margens do rio Babilônia, sentei e chorei. Eu fico imaginando essa cena. Eu imagino que ele devia estar numa alta avaliação danada. Ele deve ter sentado e falar: gente, o que eu fiz dessa vida minha? Às vezes a gente precisa parar, sentar às margens do nosso rio Babilônia e chorar.
Falar o que eu tô fazendo do meu casamento, da minha vida, da minha saúde, do meu físico. Eu lembro que eu falo que quando eu tinha 18 anos, assim que eu prestei vestibular, entrei na faculdade, aí entrei e já comecei aquela farra danada também, né? Normal. Quer dizer, comum. Normal não, comum. Meninaiada, trote, baderna, bebedeira. E um dia eu tava meio tonta na rua com uns amigos meus, numa farra danada lá em Uberlândia. Uma senhora parou, me olhou, falou assim, você é filho da Dona Maria Helena? Falei, sou. Você é André, filho da Dona Maria Helena? Falei, sou. Ela falou, gente, como que uma árvore tão boa gera um fruto tão ruim desse? Você ouviu isso? Falou na minha cara. Aquele dia eu falei... Caramba, que forte. Falei, eu preciso mudar de vida. Isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá bom. Como que uma árvore tão ruim tão boa gerou um fruto tão ruim desse? Então é essa autoavaliação. Primeiro, para mudança, eu preciso me avaliar, reconhecer as minhas qualidades, os meus pontos fracos, o que eu quero mudar, o que eu quero abrir mão. E aí eu preciso colocar isso em prática. Só tomada de consciência e não colocar em prática vira drama. Ó céus, ó Deus, ó mundo, ó minha vida. Então eu falava muito para os pacientes do processo terapêutico, a tomada de consciência ela é só 50% do processo. A pergunta é, o que nós vamos fazer com isso agora? Você descobriu, legal. Mas e aí? Você vai sentar e ficar chorando sobre isso? Eu encontro muita gente nesse lugar que só descobre. Tá, e daí? E aí passa por outro processo agora, que é o cérebro, né? O nosso cérebro, ele é maravilhoso, porque ele é uma das poucas partes do nosso corpo que tem uma mudança tremenda até a hora da nossa morte. E o nosso cérebro tem um processo maravilhoso que é a neuroplasticidade, que é a recolocação ou novas possibilidades de sinapses. É apagar um caminho neural e criar um outro caminho neural. Você está acostumado a reclamar de tudo. Isso é um caminho neural, isso é fácil. Certo. Sua sinapse está criada ali. Naturalmente, quando vem um estímulo, a sinapse já vai dirigir para isso. Por quê? Porque o nosso cérebro vive em modo de economia de energia. Ele não quer ficar criando novas sinapses o tempo todo, porque isso dá trabalho. Então ele já está acostumado com o caminho. Aconteceu um negócio, reclamar. Apagar essa sinapse e criar uma outra dá trabalho. É um novo caminho, é abrir uma picada na mata. É exatamente assim, o nosso cérebro ele vai abrir um novo caminho. Isso vai gerar tempo. Aí vem Aristóteles e todos os outros teóricos falar no poder do hábito. Ali hábito é virtude, virtude é hábito exercitado. Até que se transforme em virtude, Aristóteles vai dizer, todo hábito precisa virar virtude. Certo. Agora é virtude, eu sou corajoso. Mas antes disso eu precisei exercitar a coragem por muito tempo. Até que isso virasse uma virtude e rolasse no piloto automático. Agora rola no piloto automático. Assim é com esporte, assim é com musculação, assim é com leitura, assim é com tudo nessa vida. As coisas não acontecem por dom. Eu faço agora. Não, tem sofrimento. Há uma distância entre o resultado e aquilo que eu preciso alcançar. Eu brinco que antes do aplauso, o sucesso, primeiro você paga o preço, depois você recebe os louros. Antes do aplauso vem o custo. Antes dos seus músculos ficar bonito, vai demorar uns 2, 3 anos de dor. Isso. Antes de você ter um intelecto desenvolvido, você vai precisar passar noites lendo. Você não vai improvisar. Isso você não vai improvisar. Mas tem a IA. Você só vai virar alguém burro com assinatura premium. Pagando por mês. Eu falo que não existe vida profissional e vida pessoal. Fulano, você tem que ter uma vida profissional. Não, isso aqui é profissional. Você não pode misturar o profissional com o pessoal. Não existe isso. Nós somos um ser holístico. Nós somos um ser uno. Não há separação. O que você é no pessoal, você é no profissional. Se a sua vida pessoal está ruim, está toda deteriorada, isso vai afetar diretamente todo o resto. Então, as grandes questões, em consultório que eu mais atendia, o grande drama dos empresários era que eles tinham uma vida pessoal, assim, não claro, obviamente a grande maioria, mas que eles tinham questões pessoais dramáticas. E que isso acabava vulnerabilizando e fragilizando as entregas deles no trabalho. Das mais diversas formas. Uma vez eu fiz uma palestra, nunca me esqueci disso. Fiz uma palestra num evento gigante da Coca-Cola, uma convenção comercial.
E falei tudo, e a minha palestra é cheia de perspectivas, porque eu falo disso aqui mesmo, é quem eu sou, eu não performo, nunca performei. Ao final do evento, o diretor veio e falou assim, olha, deixa eu falar um negócio pra senhora, a palestra da senhora foi fantástica, vai ter um coquetel, a senhora não vai me ver aí, eu tô indo embora. Não é porque eu não gostei da palestra, é porque eu preciso ir pra casa rápido e ver se dá tempo ainda de recuperar meu casamento. Então, é por aí. Uau. Cara, se você tem uma vida pessoal ruim, se a sua vida tá bagunçada, a incoerência, ela é o pior cupim do seu sucesso. Quando eu fazia faculdade de filosofia, eu escrevia sobre Rousseau. Eu comecei a estudar Rousseau no primeiro ano, Jean-Jacques Rousseau. Que eu era apaixonado no Rousseau. Rousseau escreveu sobre pedagogia, sobre como educar crianças, e ele escreveu um livro clássico, o Emílio, que ele falava sobre educar filhos. No 5º ano de faculdade de filosofia, quase me formando, escrevendo 4 anos sobre Rousseau, estudando Rousseau, eu descobri que o Rousseau teve 7 filhos e deu todos pro rei criar, pro governo dele lá criar. Ele não criou nenhum, porque ele odiava criança. Falei, o quê? Fui lá no meu professor e falei, olha, o senhor é meu orientador, tô 6 meses de formar, mas eu vou abrir mão, não vou escrever sobre Rousseau, não. Você tá ficando doida? Falei, não vou escrever sobre Rousseau, vou começar a estudar Nietzsche. Mas você estudou 4 anos e meio sobre Rousseau. Falei, mas ele deu os filhos dele tudo pros outros. É incoerente. Aí o meu professor falou uma coisa que eu precisei ficar surda também pra isso. Ele me olhou e falou assim, você nunca vai fazer sucesso na vida, porque você não sabe separar a obra do autor. E graças a Deus eu fiz sucesso sem ter que separar a obra do autor. Pra mim essas duas coisas estão coladas. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Quem você é, meu querido, depõe sobre o que você faz. Muito bom. Caráter pra mim, outro dia eu falei isso até numa viagem aqui em São Paulo, meus sócios ficaram com um olho desse tamanho. Nós conversando sobre qualquer coisa, eu falei, deixa eu te falar um negócio. Se você trair sua esposa, o que sobra pra mim, filhão? Se você trair a pessoa que você deita na cama com ela, comigo você vai fazer o quê? Você tá louco? André dá na canela, não tem conversa com ela não, é papum pum. Uai! Tome! Gente, ela é a mãe dos seus filhos. Você fez isso com ela. Você dorme com ela, ela compartilha sua vida financeira. Ela entra dentro de você, você entra dentro dela. Você teve coragem de traí-la? O que sobra pra mim, filhão? A primeira oportunidade que você tiver, você vai me dar uma rasteira. Eu não tenho preconceito com absolutamente nada. Religião, condição sexual, nada. Eu só tenho preconceito com caráter. Eu sou super preconceituosa com caráter. Se eu percebo que a pessoa tem um caráter mais ou menos, eu já tenho 200 mil pés atrás com essa pessoa. Eu acho que se você não valoriza sua mãe, não ama sua mãe, não honra sua mãe, se você não cuida da sua esposa, da sua família, você traz sua esposa. Que isso? O resto do mundo? É. Dá licença. Não vai. Existe algo em cada um de nós que nos identifica. E isso nós vamos levar para a vida. E isso ninguém vai te tirar. Isso ninguém vai te roubar. Isso você não forja. Você não vai forjar. Aquilo que você nasceu para ser, você vai ser. Você só precisa não atrapalhar. Não atrapalha. Tem coisa que a gente faz que atrapalha. Não atrapalha. Deixa as coisas serem como elas têm que ser. Como diz a Bia, né, Ana Beatriz Barbosa, a natureza é sábia. Sim. Deixa a natureza trabalhar. Você já nasceu com uma grande chance de dar certo. No meio de 200 milhões de espermatozoides, você chegou. E não foi por acaso. É verdade. Não atrapalha a natureza que vai dar certinho. O Sartre, Gel, fala assim, o meu inferno são os outros. E por que o Sartre fala que... Meu inferno são os outros. E por que o meu inferno são os outros? Porque quem diz de mim é o outro. Porque é ele que fala das minhas entregas. Não adianta eu achar que eu sou boazinha, se quem convive comigo não acha. Eu falo que o melhor depoimento é da audiência. Peguei. Quando o seu motorista diz que você é uma das melhores pessoas que ele já conheceu, essa fala é muito válida. As pessoas, a gente acha que a gente é, mas as pessoas nos experimentam. Por isso meu inferno são os outros. Porque é o outro que diz das minhas entregas, sou eu não. Não adianta eu achar que eu sou inteligente, eu achar que eu sou legal, eu achar... Se quem convive comigo não acha. Exato. Eu falo que, acho que uma dos depoimentos, ou talvez das frases, sei lá o que, é homenagens mais bonitas que eu já recebi, mais do que top of mind, mais do que qualquer coisa, foi quando agora no meu aniversário, meu filho escreveu, pôs uma foto de nós dois no Instagram, escreveu assim,
Eu não preciso buscar inspiração na rua. Eu tenho inspiração dentro de casa. Você é a minha maior inspiração. Isso pra mim já pagou a conta. Sim, já tá pago. Se eu puder ser inspiração pros meus filhos, a conta está paga. Eu trabalho todo dia pra ouvir isso também. Eu ainda não ouvi. Mas vai. Mas eu vou. Vai. O trabalho devolve. Eu trabalho devolve. Eu vou ouvir todo dia. Vai. Eu falo que inspirar é algo muito sério. Muito sério. O seu filho, ele vai aprender a ser homem com você. Isso aí. A psicanálise e outras ciências já vão dizer isso. Na infância a gente introjeta um homem e uma mulher, em geral os pais, ou a figura de afeto mais próxima. O homem que seu filho vai ser é muito aproximado do homem que você é. Isso é inspirar pessoas. E ainda além disso, esse trabalho que a gente desenvolve de rede social e de podcast, enfim. Por exemplo, eu sou funcionária, emocionada quando me viu, você transforma a minha vida, tal. Quantas pessoas me dizem isso? Quantas pessoas me mandam mensagens? Você é minha terapia diária. Saí da depressão porque eu vi isso. Saí de um relacionamento narcisista. Melhorei meu casamento. Alguns 2 meses atrás eu recebi um testemunho maravilhoso de uma pessoa que está em tratamento de câncer de mama e ela falou, aonde a senhora foi fizer podcast, conte isso para as pessoas. Eu só suporto a quimioterapia porque eu fico assistindo os podcasts de vocês e é isso que me faz não ter enjoo e não ter que parar a quimioterapia. Só por ela já valeu a pena. Só por ela. Se você inspira pessoas, você já cumpriu assim, ó. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, se eu salvar ou levar só uma alma para o céu, minha missão nessa terra já está cumprida. Só uma. Já imaginou quantas almas quantas pessoas a gente transforma? Você inspira jovens a empreender, você inspira casamento, você inspira as pessoas a cuidarem da saúde, você inspira o seu motorista. Que é isso, nós somos muito beneficiados. Muito. Muito. Deus nos deu uma missão linda demais. Muito linda. Pesada, mas linda. Pesada. Mas a gente tem aquela frase, né? Quando o peso estiver grande, não peça pesos mais leves, mas pernas mais fortes. Prepara. Pernas mais fortes. Caramba, André. André, me fala uma outra coisa aqui. Me deu vontade de fazer essa pergunta. Eu queria te ajudar mais. Contribuir mais contigo. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu, minha equipe, minha esposa. Como que você pode me ajudar? E eu sou muito assim, né? Eu sou muito visceral e eu me exponho muito. Você pode me ajudar me orientando, talvez me mentorando, talvez me aconselhando. Qual que é a grande questão hoje? E talvez eu até me emocione. Só tem 365 dias que isso tudo aconteceu. Eu saí de uma audiência de 10 mil pessoas para 4 milhões e meio, 15 milhões se somar tudo rede social. Só que o que mudou foi a audiência, eu não mudei. Eu continuo a mesma pessoa. E isso tudo está um turbilhão. Eu não sei como me comportar, assim, no sentido privado dessa palavra. Eu não sei o que eu posso, o que eu não posso. Eu não sei como tratar as pessoas, eu não sei como dizer não para algumas situações. Às vezes eu me excedo. E é em trabalho mesmo. Não, na minha vida pessoal, tudo ok. Aliás, essa é a grande questão. Talvez você pudesse me orientar na minha vida profissional. Ok. O que fazer com isso tudo? A minha vida pessoal está muito ok, mas eu sou muito compulsiva. Então, por exemplo, tivesse 10 podcasts hoje, eu faria, porque eu tenho dificuldade de falar não. Porque eu acho que um monte de gente tem que ouvir, porque eu acho que esse conhecimento tem que alcançar um monte de gente. E eu não coloco limite. Por exemplo, minha filha fala, mãe, tá impossível. Eu saio com a senhora, eu faço uma pergunta. Quando eu olho para a senhora me responder, a senhora já se perdeu no meio das pessoas. A senhora já está tirando foto. Mãe, é impossível almoçar com a senhora, é impossível jantar com a senhora. A gente se perdeu. Outra coisa que me machuca demais, eu falo que não é fácil. Muitas vezes, eu sempre fui muito honesta. Eu sou extremamente honesta. E duvidarem da minha honestidade, questionarem a minha honestidade, me criticarem, isso me machuca num nível que talvez não machuque as outras pessoas. A minha mãe sempre disse pra mim, minha mãe e meu pai, o que você tem de mais precioso é seu nome. Você não tem nada além disso. Zele por isso até o fim. Então, lidar com essa, às vezes, crueldade das pessoas, isso é muito difícil.
descontextualizar aquilo que eu falo e o que eu faço, duvidar das minhas intenções. Tudo que eu faço é muito intencional. Óbvio que eu preciso de dinheiro, eu preciso sobreviver, mas não duvide nunca das minhas intenções. Você falou, o que você espera para esse ano? Cara, eu quero transbordar na vida das pessoas. Deus já me deu muito, Deus me abençoou muito, e eu quero transbordar, e transbordar é ir além da borda mesmo. Eu falo que hoje, se eu quisesse, eu poderia ir morar e mudar para o meio do mato e não fazer mais nada. Hoje, se eu quisesse atender online, eu cobraria uma grana horrorosa por cada consulta, viveria tranquilamente dentro da minha casa. Eu não me exponho assim porque hoje é um prazer e um gozo. Eu me exponho assim porque tem uma pessoa fazendo quimioterapia que nesse momento ela precisa ouvir um podcast. Eu me exponho assim porque tem uma pessoa que não sabe educar o filho e não vai ter acesso nunca a isso. Eu me exponho assim porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E se trata saúde mental nesse país como se fosse palhaçada. E essa conta nunca vai fechar, nunca vai ter um terapeuta para todo mundo. Então, se a gente puder falar e as pessoas terem mais acesso à saúde mental de forma simples e conseguir tomar melhores decisões, já está valendo a pena. Então, por isso que eu me exponho. Eu não me exponho por prazer, eu não precisava mais disso a essa altura da minha vida, não precisava. Eu faço pela real intenção de transbordar. E isso às vezes me traz sofrimento. Talvez aprender a lidar com isso, talvez estar ao lado de pessoas como você, que eu acredito mesmo que você deve lidar muito bem com isso. Como eu disse, eu te enxergo, eu acredito que você deve lidar bem com isso. Alguma coisa você faz para sua cabeça ficar, o que dizer não, como não se exacerbar, como não acabar com a sua saúde, como não se desgastar. A sensação que eu tenho é que às vezes eu sou uma vela. Ela ilumina, mas ela vai se consumindo. Você tá cansada? Às vezes eu fico cansada. Físico? Mental? Físico, principalmente. Principalmente. Se eu sair para almoçar aqui e se 20 pessoas me pararem e eu tiver que abrir mão do meu almoço, eu vou abrir mão do meu almoço. Uma pessoa me manda mensagem 3 horas da manhã no Instagram e ela não me conhece e ela começa a falar um negócio, eu vou responder. E às vezes meu marido fala, meu bem, você precisa se cuidar, você se exacerba, você não sabe o limite de parar, você não sabe a hora de parar. Não sei mesmo.